Olá, hoje eu vou falar sobre a consulta em saúde integrativa. Mas para isso é importante primeiro entender o que significa esse termo saúde integrativa que está tão em alta, os profissionais da área da saúde se especializando, estudando, e os próprios pacientes recebendo informações nas redes sociais, nos questionando o que vem a ser esse tal termo saúde integrativa, o que significa isso? Bom, o termo saúde integrativa, ele busca avaliar o indivíduo como um todo, como a parte física, o equilíbrio mental e emocional. Para isso, é importante utilizar técnicas, e recursos para, além de efetuar a avaliação do paciente, também promover um tratamento e uma manutenção da saúde e da longevidade desse paciente. Nos últimos tempos, eu venho estudando muito sobre envelhecimento e hoje eu posso afirmar categoricamente que o envelhecimento ele é apoiado em pilares que não só são de degradação física, como, por exemplo, o que acontece conosco ao longo dos anos, na perda do colágeno, rugas, flacidez, ele não é só isso. O envelhecimento é um envelhecimento interno, desde lá do nosso DNA, das nossas células, das organelas das nossas células, né, das mitocôndrias. Hoje se fala muito em células senescentes, senescência celular, né. Então, o que é isso que acelera esse envelhecimento? E em contrapartida, acelerar o envelhecimento é muito ruim para a nossa saúde, porque acaba desencadeando também, patologias importantes e nos adoecendo para acelerar esse processo de degradação e morte. Então é de suma importância esse cuidado global com o sistema. E quando a gente fala de forma integrativa, avaliando o organismo, o metabolismo, a parte celular, a parte epigenética desse paciente, quando nós avaliamos isso, é possível tratar doenças, prevenir doenças degenerativas, promover a manutenção da saúde, promover um equilíbrio orgânico e metabólico, preconizar uma dieta, uma alimentação mais saudável, com menos alimentos inflamatórios, preconizar uma frequência de atividades e exercícios físicos que melhoram a circulação, melhoram a oxigenação do organismo, melhora a oxigenação cerebral, melhora a atividade cognitiva, enfim. E também através, da prescrição de suplementos, os famosos nutracêuticos, que muitas vezes substituem perfeitamente um medicamento que vem a partir de um ativo, de um princípio ativo químico, que muitas vezes tem uma ou 2 ações benéficas, mas que acabam a longo prazo causando uma série de efeitos colaterais, efeitos adversos, e muitas vezes até promovendo novas doenças, né. Então os nutracêuticos são grandes aliados que trabalham para manutenção, principalmente daquilo que nós chamamos de hallmarks do envelhecimento, ou hallmarks degenerativos. São pilares, são pontos, hã metabólicos, vamos dizer assim, são reações metabólicas que aceleram a degeneração, que aceleram o envelhecimento, a degradação e a morte. Eu uso muito um exemplo que o nosso corpo é igual uma fruta, ele cresce, amadurece, apodrece e morre. Então não tem diferença, né, ele nasce, cresce, chega na fase adulta, ele tem uma fase de degradação dali para frente, até a degeneração e morte. O nosso corpo ele tem uma programação para estragar, vamos dizer assim. E existem, reações metabólicas que aceleram esses processos degenerativos, que são esses hallmarks da degeneração ou do envelhecimento, como por exemplo, oxidação, glicação, inflamação,
hã, hoje se fala de, encurtamento de telômeros, de epigenética, de atividade mitocondrial, enfim, uma série de quando eu comecei a estudar os pilares do envelhecimento, eram 3, depois foram para 4, 5, hoje já são mais de 15, e a ciência não para, né, então, esses pilares são é o entendimento do que ocorre no organismo para degradação, onde acaba manifestando as doenças e o envelhecimento acelerado. E também, dentro da saúde integrativa, existem procedimentos que nós fazemos para resgate da saúde, então reabilitação, tratando doenças, manutenção desse estado de saúde, prevenindo novas doenças, e são várias as práticas integrativas aí, né, as famosas PICs, práticas integrativas no tratamento da saúde. Mas eu, em particular, trabalho com ozonioterapia, aromaterapia, florais, acupuntura, auriculoterapia, né, então, essas práticas nos ajudam a reequilibrar o organismo e a prevenir doenças. Bom, dentro da consulta da saúde integrativa, nós trabalhamos basicamente com esses 5 itens aqui, com esses 5 pilares. Primeiro, a observação daquilo que o paciente vem buscar no consultório, vem buscar no tratamento. Então, as principais queixas e sintomas desse paciente. Depois nós fazemos uma avaliação, é um questionário até que longo, essa consulta dura em média 60 minutos. É um questionário longo, onde eu vou avaliando sistema por sistema, através de perguntas de sintomas, para verificar as possíveis alterações naquele sistema. Então, por exemplo, o sistema cardiovascular, sistema respiratório, né? Também a solicitação de exames laboratoriais, fundamental para avaliar como é que anda aquele organismo. Também é possível fazer um exame chamado biorressonância magnética quântica, que através de impulsos elétricos nós recebemos também uma série de informações de como andam esses sistemas do organismo do paciente, e baseado em todo esse arsenal de informações, aí sim, fazemos uma prescrição de suplementos para a via oral, também para a via endovenosa e até mesmo intramuscular, dependendo aí das necessidades do paciente. E a indicação do tratamento, que pode ser ozonioterapia, pode ser uma suplementação, uma auriculoterapia, enfim. Então aqui, como eu disse para vocês, na avaliação das queixas principais, é importante, tirar o máximo de informação possível desse paciente, porque muitas vezes ele vem: "Ah, eu estou com dor na coluna", ok, mas ele não conta mais nada. E muitas vezes tem queixas que a gente chama até de queixas secundárias, que ele não dá importância, mas que na avaliação é extremamente importante, né. Então faz parte desse processo todo de investigação, observar as principais queixas do paciente e também as queixas secundárias. Elas são de suma importância. E aí eu tenho um questionário onde eu faço várias perguntas, como por exemplo, eu avalio o histórico clínico do paciente. O que que é esse histórico clínico? Histórico familiar de doenças, né? Então eu pergunto se tem câncer na família, se tem doenças degenerativas na família, tipo Alzheimer, demência. Se bem que hoje a genética continua sendo importante, é fato. Existem várias doenças que são, de comprometimento genético, hereditárias. Mas mais do que a genética, hoje, nós devemos levar muito em conta a epigenética. E o que que é a epigenética? A epigenética, ela avalia as condições de vida daquele paciente, alterando as informações no seu DNA, a partir dos seus hábitos de vida, e a partir daí desenvolvendo doenças. Então, por exemplo, um exemplo bem simples de entender, paciente com câncer. "Ah, mas minha mãe não teve câncer, minha avó não teve câncer, meu pai não teve câncer, ninguém na minha família teve câncer e eu tô com câncer. Por que isso?". Então não é genético.
Por que que você está com câncer? Aí nós vamos avaliar, por exemplo, hábitos alimentares, uma pessoa que come super mal, uma dieta, basicamente 100% carboidrato, frituras, enfim, exposição a radiações, uma série de fatores de qualidade de vida zero. E aí o que que acontece? Esse meio ambiente, essas práticas da vida desse paciente, faz com que esse organismo entre em desequilíbrio e desenvolva então essa doença, o câncer. Então não é só a genética que a gente hoje em dia se preocupa, mas sim com os hábitos, a qualidade de vida desse paciente, né. Então é super importante ver a fundo. Também nós fazemos uma avaliação nesse questionário, por exemplo, gástrica e metabólica. Então eu pergunto se o paciente tem azia, má digestão, gastrite, refluxo. Aí eu estou avaliando o quê? Como é que está funcionando esse metabolismo dele, tá? Avaliação de órgãos isolados, por exemplo, avaliação do pâncreas. Uma das perguntas, que acaba definindo aí possíveis alterações no pâncreas, é se o paciente anda muito cansado, se ele tem falta de energia, se o paciente é diabético. Então, existem perguntas chaves que apontam uma possível deficiência desse órgão. Por exemplo, avaliação da vesícula. Eu pergunto se ele tem cirurgia de remoção da vesícula. Paciente que não tem a vesícula tem um comprometimento de lipídios muito importante. E, por exemplo, acaba não absorvendo nutrientes que acabam, causando determinadas carências importantes. Um paciente que que não tem vesícula, por exemplo, ele não absorve as vitaminas A, D, E K. Então não adianta ficar tomando vitamina D em cápsula que não vai absorver, porque são vitaminas lipossolúveis, elas dependem da gordura para serem absorvidas. Então, esse tipo de estudo, esse tipo de avaliação é super importante, porque o paciente pode estar tomando um monte de cápsula, jogando dinheiro no lixo e não absorvendo nada e não tem melhora nenhuma no organismo, está gastando dinheiro à toa. E aí você fala para o paciente: "Você suplementa?", "Ah, nossa doutor, eu tomo tanta vitamina". Tomar vitamina não significa que está absorvendo a vitamina, né. Fazer suplementação não significa que teu organismo está absorvendo esses nutrientes e está respondendo de forma positiva. Tudo isso deve ser levado em consideração. Uma outro ponto que é interessante em relação à vesícula, se o paciente sente dores de cabeça, se tem problemas de visão, visão turva, zumbidos no ouvido, tonturas, vertigens, náuseas, tudo isso está relacionado a possíveis alterações neste órgão. Avaliação hepática, por exemplo, como é que está o fígado desse paciente? É um paciente que tem esteatose, que é gordura no fígado? Ele tem hepatite? Já teve hepatite medicamentosa por excesso de medicamento em determinado período da vida dele, né? Hã, já teve uma cirrose, já evoluiu para uma cirrose? Como é que é o fígado desse paciente? Como é que está o intestino desse paciente? Tem uma escala chamada escala de Bristol, onde ela mostra, a qualidade das fezes, vamos dizer assim. Se é mais duro, se é empedrado, se é mais líquido em diarreia. De acordo como estão as fezes dos pacientes, é possível, verificar o funcionamento desse intestino. Quantas vezes o paciente vai ao banheiro? Uma vez ao dia? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? 2 vezes ao dia? Como é que é esse funcionamento intestinal? E as alterações no intestino, elas acabam causando processos até inflamatórios, processos de má absorção de nutrientes importantes, né. Então, mexe no humor. A gente usa muito aquela expressão que o paciente é enfesado, né, enfesado porque não elimina essas fezes e acaba sofrendo com isso, então está sempre de mau humor. Hã, Também avaliamos se esse paciente sofre com muitos gases, se ele tem hemorroida. Tudo isso são questionamentos importantes para conhecer como é que está a saúde intestinal.
Sistema endócrino, como é que tá a tireoide desse paciente? Às vezes você vai fazer um tratamento capilar e você está fazendo todo o protocolo, tudo certinho, e não dá resultado. O cabelo continua caindo, não cresce nada. Você já fez um pedido de exame da tireoide, os hormônios da tireoide? A tireoide está funcionando bem? As alterações na tireoide, o hipotireoidismo, por exemplo, aumenta a queda de cabelo, né. Então, é super importante fazer essas avaliações. Esse paciente, ele é obeso, ele perde muito peso facilmente, ele perde massa muscular, ele é um paciente agitado, é compulsivo. E na ginecologia, né, hoje as mulheres, se preocupam muito com a saúde da mulher, né, por conta de várias campanhas, inclusive do Ministério da Saúde. Avaliar os hormônios dessas mulheres. Ela tem muitas hemorragias? Essa hemorragia é intensa, pode gerar anemia, pode baixar muitos níveis de ferro. Ela está na menopausa? Ela está sentindo os sintomas da menopausa? Como é que anda isso? Como é que está essa menopausa acelerando os processos degenerativos? Essa menopausa está acelerando o envelhecimento? Que desconforto que essa menopausa está causando? Está mexendo, por exemplo, com aspectos emocionais? Ela está, mais depressiva, né, pela carência de hormônio, pelas alterações hormonais? O que está acontecendo com a pele dela? Está acelerando o envelhecimento? Está em ressecamento de pele, mucosa? Está perdendo cabelo? Então, é super importante também avaliar as questões da saúde da mulher e do homem, né, que o homem também entra na andropausa. No sistema cardiovascular, por exemplo, verificar se esse paciente sofre de hipertensão, se ele tem varizes, se ele sente cãibra, se ele tem as extremidades frias, pés e mãos frios, significa que ele tem um comprometimento da circulação. Se ele tem retenção hídrica, se ele tem muito edema, né. Na hematologia, se é um paciente que sofre muitas hemorragias, se ele tem anemia, trombose, coagulopatias. No sistema imunológico, baseado na forma com que esse paciente nasceu, é possível saber se o sistema imunológico dele é mais fraco ou não. Por exemplo, pacientes que nasceram de parto normal têm um sistema imunológico mais, vamos dizer assim, mais forte. Pacientes que nasceram de cesárea, por exemplo, têm o sistema imunológico mais fraco, mais sensível, né. São pacientes que apresentam dores nas articulações, são pacientes que apresentam muitas alergias. Como é que é o sistema respiratório? É paciente de rinite, sinusite, tem gripes frequentes, está sempre resfriado, teve covid, não teve covid, tomou vacina, não tomou vacina. Nós sabemos que tanto a covid como a vacina aumentou muito os mecanismos inflamatórios, desencadeou muitos mecanismos inflamatórios nos pacientes, né, fazendo verdadeiras alterações, fisiológicas nos organismos. Então é importante esse tipo de questionamento. Fazer uma avaliação cerebral. Como é que está a memória desse paciente? Eh, Quando ele esquece alguma coisa, se ele forçar, ele relembra, se ele forçar, ele fica nervoso, ansioso e não lembra de vez. Como é que está a paciência desse paciente? Como é que está a concentração? Ele se concentra facilmente, ele se dispersa facilmente, ele esquece muitas coisas, ele tem uma confusão mental. Como é que está esse paciente, né? Como é que é o sono dele? É um paciente que deita e dorme, tem um sono repousante, ele recarrega as energias, não recarrega? Ele acorda cansado, ele tem muitos pesadelos durante a noite, tem apneia. Como é que é esse sono? Quantas horas ele dorme? Quantas horas é o suficiente para esse corpo acordar, recarregado de energia, vamos dizer assim? Como é que é o temperamento dele? Ele é otimista, é pessimista, é distraído, é negativo? Como é que nas questões neurológicas, como é que está esse paciente? Ele sofre de depressão, ansiedade? Ele tem toque? Síndrome do pânico, bipolaridade, autismo. E o histórico cirúrgico, se esse paciente já fez procedimentos cirúrgicos, enfim. E, avaliar aí, os possíveis riscos desse paciente vir apresentar um câncer, por exemplo. Então é um questionário bem longo, é um questionário onde se faz uma investigação de praticamente todo o funcionamento desse organismo para possíveis
indicações de tratamento para que esse organismo venha entrar em equilíbrio. Bom, os exames laboratoriais eu nem preciso dizer que são de suma importância, né, então os exames de sangue ali, solicitamos perfil lipídico para avaliar como é que está triglicérides, colesterol, o perfil glicêmico para ver se esse paciente ele tem tendência a ser diabético e se ele é um pré-diabético, se ele é diabético, como é que está o sistema imunológico dele, se ele está com inflamação, se ele está com infecção, como é que está por exemplo, hormônios, o perfil hormonal, né, então é feito como é que estão algumas enzimas importantes, como é que está o perfil renal, como é que está o perfil hepático. Então, nós pedimos através dos exames de sangue uma série de exames, são vários exames, né, além do hemograma, e ali é possível avaliar como é que está aquele paciente naquele momento. É fundamental, como eu já disse, refazer esses exames de tempos em tempos para até acompanhar a evolução e ver como é que esse paciente está respondendo na melhora. Solicitar, por exemplo, as dosagens de vitaminas e minerais para ver a necessidade da suplementação e depois da suplementação avaliar o quanto que esse organismo absorveu desses nutrientes suplementado. Também uma outra coisa super importante é a avaliação do uso de medicamentos. Verificar quais medicamentos o paciente está fazendo uso, se tem interações medicamentosas entre eles, se existe efeitos adversos já ocorrendo, né. Se tem ali um uso abusivo de medicamentos, às vezes tem paciente que nem eu falo, né, o brasileiro nasce com a certidão de nascimento e no verso impresso diploma de farmácia e de medicina, porque todo paciente sabe comprar remédio para tudo e sabe fazer diagnóstico de tudo, né, então, tem horas que a gente fica até pensando, né, puxa, a gente estuda tanto e para quê, né, se todo brasileiro já nasce formado em farmácia e medicina. Então, a importância do uso abusivo de medicamentos, esses medicamentos que já causaram dependência, esse paciente ele é dependente, por exemplo, de um medicamento para dormir, né, e o quanto de mal esse medicamento está fazendo nesse organismo. É possível fazer o que a gente chama de desmame, trocar esse medicamento por um medicamento mais saudável? Esse paciente já está apresentando alergias a algumas substâncias que ele está tomando? Ele já apresentou algum quadro de intoxicação, né? Ele já tomou tanto antibiótico por conta que ele tem resistência a alguns antibióticos, por exemplo, ele tem bactérias resistentes nos processos infecciosos dele, tudo isso é importante, esse é o papel do farmacêutico também. No exame de biorressonância magnética quântica, ele é um equipamento que ele recebe os impulsos nervosos, aliás, os impulsos elétricos conduzidos pelo sistema nervoso do paciente. Então ele capta esses impulsos e ele traduz, através de um software, tudo aquilo que o paciente está apresentando no sistema naquele momento da avaliação. Então é uma técnica que permite a detecção do estado funcional do organismo. Ele vai rastrear condições anormais em tecidos, células, estruturas do DNA. Hoje eu já falei da importância das mitocôndrias, do DNA celular, né, moléculas, órgãos, ele vai avaliar todo o sistema, na sua estrutura da menor estrutura possível até a sua estrutura mais complexa, como órgãos e sistemas. Então, quando uma célula está saudável, ela gera impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos é o sinal harmonioso que ressoa de forma livre com outras células. Hoje se fala muito da comunicação celular, as células se comunicam, então se a célula está saudável, ela vai mandar informação para a célula vizinha que está tudo bem. E aí funciona, uma célula vai falando para a outra. Se uma célula está doente, ela fala para a vizinha que ela está doente, a vizinha tenta ajudar. E no que ela tenta ajudar, ela pode adoecer também. E aí outra vem ajudando, quando você vai ver, você está com um órgão inteiro doente, né.
Como é que funciona então essa tecnologia? Esses impulsos, são gerados no organismo, né, são lidos através de um sistema, de um programa, e aí caso ocorra alguma alteração, alguma interferência, ou, por exemplo, a invasão de um agente patogênico, que pode ser uma toxina, pode ser um vírus, pode ser um parasita, pode ser uma intoxicação por metal pesado, dependendo da ingestão de peixe, você pode ter uma contaminação por mercúrio, por exemplo. E isso vai causar doença, vai causar degenerações celulares, né. Então essa biorressonância, ela capta esses sinais e traduz isso em relatórios. E a partir daí, são 26 ou 28 relatórios, não me recordo bem, eu consigo ter todo o panorama interno do funcionamento dos órgãos, dos sistemas, dos tecidos e por aí vai. Eu consigo avaliar as emoções, os sentimentos do paciente através dessa condução de impulsos elétricos, avaliar o nível de estresse, a presença de parasitas, micro-organismos, metais tóxicos, radiação, alergias, poluição, aditivos químicos, contaminantes, processos inflamatórios, até mesmo a presença de dosagem de vitaminas, de microelementos, é tudo possível através, desse exame de biorressonância magnética quântica, né. Então, os nossos impulsos mandam a informação para o sistema, que traduz, nesses relatórios bem complexos, e a partir desses relatórios eu consigo ali fazer uma prescrição de uma suplementação oral, endovenosa, de acordo com a necessidade do paciente. Então, a partir de toda essa análise, de todo esse estudo individual do paciente, observando todas essas respostas, todos esses exames, aí sim eu sento para estudar o que eu vou fazer com esse paciente. Geralmente eu não falo na consulta, eu falo depois, né. Então eu faço já o estudo da prescrição de nutracêuticos, o estudo da suplementação endovenosa ou intramuscular, ah, e também eu já traço ali um plano de tratamento, onde geralmente eu uso a ozonioterapia e a auriculoterapia, além das suplementações, né. E aí a gente inicia então esse plano de tratamento, e nós vamos acompanhando a evolução desse paciente. E aí, hã, nós conseguimos então tratar a saúde, recuperando a saúde e promovendo o bem-estar, que é a definição de saúde hoje pela Organização Mundial de Saúde, saúde, bem-estar físico e mental, né. Promover qualidade de vida para esse paciente, melhorando a disposição, o humor, enfim, as emoções, prevenindo doenças, retardando o envelhecimento, porque a gente vai promover longevidade. Longevidade essa desde a estrutura menor possível, que seria a célula, protegendo do encurtamento de telômeros, protegendo a atividade mitocondrial, né, melhorando a atividade celular e aí indo para sistemas maiores, né, indo para um órgão, um sistema, enfim, e promovendo a saúde, então, física e mental do paciente. E aí, aqui é para falar que eu estou atendendo em 4 endereços, em São Paulo, no Tatuapé e Pinheiros, em Alphaville e em Sorocaba, tá. A consulta também pode ser online, não precisa ser presencial, a não ser se for fazer o exame de biorressonância magnética quântica, que aí tem que ser presencial, porque o paciente tem que colocar a mão no equipamento para transmissão dessas cargas elétricas, mas a consulta pode ser online, a prescrição tanto da suplementação quanto da indicação do tratamento também eu posso passar num retorno online, e depois os encontros presenciais para, então, iniciar os tratamentos. Aqui estão os meus contatos, eu espero ter esclarecido o que que vem a ser essa famosa consulta de saúde integrativa. Estou à disposição de vocês para proporcionar saúde, bem-estar e longevidade. Nos vemos então, ou pessoalmente,
ou através de uma videochamada, ou nos próximos vídeos. Até mais.